Olha, essa imagem todo mundo conhece, né? Um homem todo atravessado por flechas. Mas a parte mais famosa da história de São Sebastião, na verdade, não é o fim dele. É quase o começo. Hoje a gente vai fundo para entender o que realmente aconteceu depois que as flechas o atingiram. É aquela cena clássica que a gente vê em tudo que é pintura, escultura, um homem amarrado, o corpo perfurado por flechas e o rosto numa mistura de dor e de paz. Essa imagem de martírio acabou virando a assinatura visual de São Sebastião. Só que é aí que vem a grande virada da história. Aquilo que todo mundo acha que foi o fim dele, na verdade, foi só o prelúdio para o seu ato mais corajoso. As flechas não o mataram. Para a gente entender essa história direito, a gente precisa voltar lá atrás, no Império Romano, numa época em que ser cristão era basicamente uma sentença de morte. Então, Sebastião nasceu ali por volta do século III e entrou para o exército romano bem na época do imperador Diocleciano. E essa era, sim, uma época terrível para ser cristão, uma perseguição pesada. Mas ele, em vez de se esconder, fez o contrário, foi para o coração do poder. É impressionante pensar que o Sebastião vivia basicamente uma vida dupla. De um lado para o Império, ele era o soldado perfeito, sabe? Um oficial exemplar, que foi subindo de patente até virar capitão da guarda pretoriana. Mas por baixo dos panos, em segredo, ele era um soldado de outra guerra, usando sua posição para ajudar cristãos presos e até converter outros romanos. E olha, a guarda pretoriana não era qualquer coisa não. Era a elite da elite, os guarda-costas pessoais do imperador. Ser capitão ali significava que Sebastião tinha a confiança total de Diocleciano. E isso faz o que aconteceu depois ser ainda mais chocante. Como era de se esperar, uma vida dupla assim tão arriscada não tinha como durar para sempre, né? O segredo dele estava prestes a explodir da pior forma possível. A denúncia veio de um apóstata, alguém que abandonou a fé. E para o imperador Diocleciano, que gostava do Sebastião e que confiava nele, a notícia foi um soco no estômago. Uma traição pessoal, profunda. A sentença foi imediata e cruel, feita para ser um espetáculo público. E a ordem foi cumprida. Levaram Sebastião para um campo, amarraram ele num poste e os arqueiros usaram ele de alvo. Flecha após flecha perfurando o corpo dele, até que os soldados, achando que o serviço estava feito, simplesmente largaram ele lá, dado como morto. E essas flechas, claro, logo viraram um símbolo muito poderoso. Elas representam os ataques, as dores do mundo, que ferem o corpo, mas não conseguem destruir o espírito. E séculos depois, essa ideia das flechas como se fossem os dardos da morte, da doença, é que vai transformar o Sebastião no grande santo protetor contra as pestes. Só que a história não acaba ali de jeito nenhum. Uma viúva cristã, chamada Irene, foi até o local durante a noite para pegar o corpo e dar um enterro digno para ele. Mas chegando lá, ela se depara com o impossível. Sebastião ainda respirava. Ela o levou escondido e cuidou dele até ele ficar totalmente bom. Completamente recuperado, Sebastião não fugiu. Pelo contrário, ele se preparou para o momento mais desafiador da vida dele. Foi aí que ele deixou de ser vítima para se tornar herói de vez. Então, imagine a cena. Totalmente recuperado, ele tinha uma escolha a fazer. Ele ganhou uma segunda chance, um verdadeiro milagre. A grande questão era, o que fazer com essa chance? A escolha mais óbvia, a que qualquer um de nós talvez fizesse, era fugir de Roma. Sumir no mapa, salvar a própria pele. Mas ele sentiu que aquele milagre não era para ele fugir. Tinha um propósito maior por trás daquilo. E aí ele fez o que ninguém esperava. Ele voltou. Ele foi e se colocou bem no caminho por onde o imperador ia passar e confrontou ele, ali, na frente de todo mundo. Dá para imaginar o choque do Diocleciano, ver aquele homem que ele tinha mandado matar, ali, de pé, vivo e ainda por cima o acusando de crueldade. Diocleciano ficou chocado, mas também furioso. E ele não ia cometer o mesmo erro duas vezes. Dessa vez, a sentença foi definitiva. Espancamento até a morte. E para ter certeza que ninguém ia venerar o corpo dele, mandou jogar no esgoto principal de Roma. Só que a tentativa de apagar a memória do Sebastião falhou completamente. De novo, os cristãos recuperaram o corpo dele em segredo e a história da coragem dele começou a se espalhar. E foi aí que o legado dele nasceu. E é interessante ver como as virtudes dele viraram o seu legado. A fortaleza dele como militar fez dele o padroeiro dos soldados. A fidelidade que ele nunca abandonou virou um símbolo de resistência. E, claro, a imagem das flechas o transformou no grande protetor contra as pestes e epidemias.
No final das contas, a história de São Sebastião traz uma mensagem que atravessa o tempo, né? A de que a vitória de verdade não é só sobreviver, é se manter fiel ao que se acredita, custe o que custar. Essa frase do Evangelho parece que foi feita para ele, né? Resume perfeitamente o espírito da escolha final que ele fez. Uma lição sobre uma coragem que vai além do medo físico. E essa história toda deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Hoje em dia, o que a gente considera que vale mais do que a nossa própria vida?